Olá, muito bom dia, a paz do Senhor, graças a Deus sempre por mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre poderoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que edifique, transforme, que restaure totalmente a nossa vida, nossa casa, nossa família, os nossos sonhos, propósitos e projetos. E quanto mais tivermos esse entendimento e essa revelação em nossa alma, em nosso coração, o quanto mais poderemos crescer, evoluir e avançar e no Senhor prosperar. Que você tenha um dia maravilhoso de muitas bênçãos, felicidade e prosperidade. Que haja paz em sua alma, que haja paz em seu coração. Que ninguém possa impedir o agir de Deus sobre a sua própria vida, nem você mesmo, que nada seja impedimento ou qualquer tipo de obstáculo ou dificuldade, como vamos estar lendo agora em Gênesis 16, que de repente nós mesmos atrapalhamos os planos do próprio Deus por alguém ou por você mesmo, uma decisão errada, e nós precisamos estar atentos a ouvir sempre a voz do nosso Deus, esperar nele, confiar nele, porque tudo ele fará. E Gênesis então 16 diz assim: Ora, a Saraí, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Aqui já há uma palavra de dúvida, da palavra onde ela não tenha certeza. Talvez eu possa formar família por meio dela. E Abrão atendeu a proposta de Saraí. E quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. E foi nessa ocasião que Saraí, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. E quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Saraí disse a Abrão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei a minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. E respondeu Abrão a Saraí: Sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Saraí tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Olha só que situação começou a acontecer na casa de Abraão, quando esse mesmo permitiu, naquele momento, uma ideia, um desejo, uma forma que Saraí pensou que pudesse talvez formar família. Como tinham escravos, escravas, servos em suas casas, ela pensou: vou dar a minha serva ao meu marido, para que ele se deite com ela, que ele a possua, e tenha um filho, e seremos felizes, vamos formar uma família. Mas o seu plano deu errado, porque Agar começou a se sentir superior a ela, não se achava mais uma serva como era o seu dever, mas começou a querer se achar ser senhor do lugar, ou uma senhora do próprio Abraão. Agora eu sou esposa de Abraão, tenho um filho de Abraão em meu ventre. E aonde então Sara começou realmente a criar problemas e situações com a própria escrava, ao ponto de chegar a Abraão dizer: você tem que fazer alguma coisa. Você teve um filho com essa mulher, ela está grávida, e ela me despreza, ela me afronta. E Abraão deixou claro que você faça o que você bem quiser, porque ela é tua serva. E aí então Sara começou a fazer o que ela achava e começou a maltratar tanto Agar que esta acabou fugindo.
Olha o versículo 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Saraí, da onde você vem? Para onde você vai? Porque a pessoa estava sem direção alguma. Ela não sabia o que estava nem fazendo naquele momento, tomada de uma insatisfação, tomada às vezes de ódio, raiva, tantas outras coisas mais em seu coração e em sua alma. O anjo lhe perguntou: para onde você está indo, filha? De onde você vem? O que você está fazendo? E ela respondeu: estou fugindo de Saraí, a minha senhora. Então disse-lhe o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. E disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. E este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: tenho eu visto aquele que me vê. Por isso o poço que fica entre Cádiz e Berede foi chamado Beer-la-Roi. Agar teve um filho de Abraão, e esta lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Olha só que passagem fantástica, que situação que essa família enfrentou. Situações como a própria serva, que estava sujeita às vontades de Abraão e de Sara. E naquele momento que ela engravidou, porque Abraão assim a possuiu, porque a ideia inicial era que uma família fosse formada por aquele momento. Mas havia uma promessa sobre Abraão, que Abraão teria um filho na sua velhice, que Abraão seria pai de multidões, mas não pela força humana, não pela vontade humana, mas sim pela vontade do próprio Deus. Como sabemos que Deus deu a Abraão o filho, ao qual lhe prometeu, porque Abraão ele manteve-se firme no seu propósito. Ele começou a ver pela fé, a enxergar pela fé, a caminhar pela fé, porque a ideia inicial que a Sara teve depois de 10 anos de ter um filho, até realmente foi algo que foi concluído, porque não precisava de viver por fé, era apenas o Abraão deitar-se com a sua serva, que ela não era estéril, e era só fazer realmente o ato, preparar-se para tudo e receber o filho. Enquanto Saraí era estéril desde infância, desde quando nasceu, e ali sim iria a mão de Deus estar sobre ela para que ela pudesse gerar. E assim aconteceu num futuro não muito distante, e é onde nós precisamos saber o que queremos de verdade, ou agir pela força das emoções, agir pela força do próprio braço, fazer a nossa vontade prevalecer. Já que Deus não faz dessa forma, eu vou fazer dessa maneira. Quantas vezes eu vejo pessoas colocando, aí um ditado popular, os pés pelas mãos, em vez de esperar e aguardar, ela está agindo de forma precipitada. Quantas situações na vida sentimental assim acontecem, quantas situações assim acontecem na vida financeira, econômica, profissional, na própria saúde. Quantas pessoas fazem as coisas ao seu modo, ao seu jeito, não esperam, não aguardam mente o socorro do próprio Deus, porque Deus nunca chega atrasado, nunca chega adiantado, Ele chega no momento, na hora certa. Deus já tem se mostrado, já tem se revelado um Deus forte, poderoso, um Deus verdadeiro que faz além do que pensamos ou imaginamos. E se assim cremos e confiamos e acreditamos que o Senhor tem o poder sim de abençoar e transformar totalmente a minha vida, a minha casa, a minha família, e eu preciso aguardar com paciência, eu preciso ter
a perseverança em entender e compreender, porque depois desse fato, Abraão sim, ele permaneceu firme no propósito, como diz a Bíblia, ele não enfraqueceu na fé, mas foi fortificado por ela, e agora precisamos ter esse desejo. E aqui vemos a Sara tão realmente abalada, entristecida, porque a sua serva a desprezou, mas vemos o cuidado do próprio Senhor, o próprio Deus, ordenando que Agar voltasse, se sujeitasse à sua senhora, e deu sim uma promessa que o seu filho seria muito abençoado, como mesma promessa foi feita ao pai Abraão, porque também era filho dele, que ele seria também tão abençoado, ter filhos, uma descendência que eu não pudesse nem contar. E assim ocorreu, aconteceu com Ismael, foi altamente abençoado, teve filhos e filhas, um homem que foi altamente transformado pela fé, naquilo que ele cria, daquilo que ele vivia. E Deus foi com ele em toda a sua vida, a promessa se cumpriu. E Deus quer cumprir com a sua promessa sobre nós, Deus quer cumprir a promessa sobre a sua vida. Sabemos que o Ismael é filho da escrava. E nós temos um filho que veio para nos salvar, que é Jesus. Essa revelação também nos traz vida, porque não estamos nesse mundo vivendo escravos do homem, escravo da humanidade, se sujeitar a este momento, esse padrão que o mundo tem tido, mas nos sujeitar realmente ao nosso Deus, saber que Ele é verdadeiro, Ele vai dar a vitória, a resposta, conforme na sua palavra assim está escrito, porque nada pode invalidar, nada pode impedir o teu agir, o teu querer e o teu trabalhar em se cumprir sobre as nossas vidas. E a promessa é essa, que Ele vai fazer cumprir, Ele vai dar a vitória. O anjo vem e diz: assim será sobre a tua vida, eu vou multiplicar tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. E deu realmente ali o nome que havia te dado, e ela teve realmente uma revelação tão maravilhosa e disse: o Senhor é o Deus que me vê, tu és o Deus que me vê. E colocou aquele nome porque ela viu que não estava sozinha, porque ela estava fugindo sem saber para onde estava indo, mas ela disse: tu és o Deus que me vê. E Deus está vendo, Deus está olhando, está observando a sua vida, e Ele vai dar a você a vitória, a resposta que você tanto precisa, você tanto necessita. Apenas confie, acredite, Ele vai exaltar, Ele vai realizar uma obra maravilhosa sobre a sua própria vida, casa, família, sonhos, propósitos e projetos, em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando, vamos estar clamando ao nosso Deus, e com certeza Ele vai nos dar a vitória, a qual tanto almejamos, ao qual tanto sonhamos, em nome de Jesus. Ó Senhor amado Pai, mais uma vez eu te agradeço por este momento, agradeço por esse grande privilégio que o Senhor nos dá, meu Pai, dia após dia, em poder louvar e adorar e clamar ao Deus vivo, um Deus poderoso, ainda que muitas vezes possamos às vezes estar sem direção, como estava Agar. O Senhor vem e nos socorre naquele momento, porque o Senhor é o Deus que nos vê. Tu és o Deus que nos vê. Assim, Agar, ela deixou claro, ela fez ali naquele momento um monumento ao Senhor, porque tu, Senhor, é o Deus que me vê. Tu és o Deus que está nos olhando dia após dia. E eu creio, meu Deus amado, que o Senhor está nos deixando sempre respostas e vitórias, milagres, mudanças e transformações em meio a toda essa situação, meu Deus, que se encontra no nosso país, no nosso estado, nossa cidade. Meu Deus, quantas situações estão ocorrendo, acontecendo neste momento, mas o Senhor é Deus que nos vê. Então olha para o teu povo, meu Deus, e restaura, liberta, traz existência que não existe, e que se cumpra, meu Pai, a fé verdadeira em cada casa, em cada família, em cada local, meu Pai, onde houver alguém clamando, buscando o Senhor, ainda que muitas vezes está fugindo, meu Pai, de si mesmo, ou fugindo de situações que ela não consegue às vezes enfrentar, não tem como ter, meu Pai, a força para enfrentar, de repente um senhorio de alguém, meu Deus, que ela venha realmente ter um coração de servo e servir e fazer conforme manda e ordena a tua santa palavra. Então eu peço essa bênção e eu dou a minha bênção, meu Pai, com a certeza de uma resposta, de uma vitória, de um milagre, uma vida abundante, meu Pai, em cada lugar, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos, abençoe muito a sua vida,
a sua casa, a sua família. E lembre, você não está só. O que você precisar, pode contar conosco sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, tenha um ótimo dia, um dia maravilhoso, glorioso, poderoso, sobrenatural. E que a paz de Deus ela venha reinar em vossa alma, em vosso coração, em nome do Senhor Jesus.